pode abrir vagas de emprego para cerca de 3 milhões de trabalhadores. Segundo o Diese, o maior tempo livre pode ajudar o trabalhador a frequentar cursos de qualificação. E à medida que o mercado de trabalho demanda cada vez mais mão de obra qualificada, mais trabalhadores teriam oportunidades de inserção no mercado. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. 8:05. Oito horas e 6 minutos, estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também aí pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você que está chegando agora, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos conversando ao vivo aqui nesta manhã com o doutor Pedro Emílio, delegado titular da 123, quase que eu falo 136, 146, da 123, Delegacia de Polícia de Macaé. E a gente está de volta com a Luiz Abreu Barbosa na bancada. Se você quiser também pode interagir com a gente lá no Face, no YouTube, no Instagram, deixa lá a sua pergunta, a sua opinião aí sobre essa questão de segurança que estamos abordando aqui hoje com o doutor Pedro Emílio e os avanços exitosos, né, da polícia em Macaé. Vou voltar aqui então rapidamente antes de chamar o Aloysio, só registrar, Campos tem tempo bom, segue aí com temperatura ainda baixa em relação às anteriores, 21 graus agora nesta manhã de quinta-feira, agradável a temperatura. E não há previsão de chuva, pelo menos até o período da manhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Estamos de volta e eu chamo você, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, para abrir esse bloco aí com o Pedro Emílio com a gente aqui hoje. Por favor. Eu estava comentando aqui no intervalo do programa sobre um vídeo que circulou na semana passada. Vamos fazer contraponto entre Campos e Macaé nesse bloco. Uma coisa que até então em Campos não tinha acontecido, né? Moda no Rio de Janeiro, no Grande Rio, mas em Campos não tinha acontecido. Um vídeo teria sido gravado no Parque Santa Rosa de criminosos exibindo armas e falando, tá pesadão, entendeu? Se tentar, nós vamos pegar. Enfim, e foi aberto um inquérito na 146DP, sua antiga delegacia aqui em Campos, para investigar esse caso. Como é que você viu isso? Bom, Luiz, primeiramente, né, não é segredo que esses indivíduos eles portam armas, né, armas de guerra, armas de grande calibre. Acho que Macaé tem um contexto até um pouco pior nesse ponto, do ponto de vista do armamento da organização criminosa. Evidentemente que exige uma repressão imediata,
E muitas vezes são vídeos que são vazados e que eles criam até para... assim, essas organizações, essas células, elas estão estabelecidas dentro de um contexto de rivalidade permanente com outras, né? E no caso de Guarulhos, isso acaba acontecendo de uma forma um pouco mais insinuada, né? Acentuada, porque você tem, né, pequenas células, várias pequenas células, né? Muitas vezes você encontra ali conflitos dentro de uma mesma facção, né? Principalmente com relação ao TCP, você tem pequenas células que funcionam, às vezes, mais de uma dentro de um bairro, né, que se digladiam aí em função do controle dos pontos de venda. Então, aquilo ali é algo muito mais direcionado ao rival narcotraficante do que às instituições estabelecidas, ao Estado, ao cidadão de bem. Claro que isso choca, né, é impactante, e na verdade, é até algo que acende um alerta que produz efeitos contra eles mesmos. Então, do ponto de vista da segurança pública, né, eu vejo como algo muito direcionado dentro daquela rivalidade narcotraficante ali, mas que não demonstra em si uma piora, vamos dizer assim, do status de segurança pública de uma circunscrição, de local, de uma cidade. A partir do momento que nós sabemos que eles mantêm, sim, escondidos, muito bem escondidos, né, esse tipo de armamento. Vamos lá, a gente teve algumas conversas particulares sobre diferenças, tanto na sua área específica, né, que é combate ao crime, no comportamento do crime, né? Quanto para muito além disso, na própria visão e perspectiva de cidade, de sociedade entre Campos e Macaé, que são são municípios vizinhos, né? Uma história comum, antiga, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, partindo primeiro da sua área de expertise, que é crime e combate ao crime, mas também migrando para a visão um pouco mais ampla de sociedade e perspectiva de cidade. Perfeito. Aloysio, eu vou pedir licença para inverter a ordem, né? Que talvez eu acho que faça mais sentido, porque eu vou ver se traduzir em reflexos da segurança pública o que a gente enxerga a partir do ponto de vista cultural e econômico na cidade. Bom, Macaé e Campos têm histórias, no caso é o comparativo entre ambas, né, que você solicitou. Então, assim, Macaé e Campos têm histórias bem diferentes do ponto de vista do seu desenvolvimento, do seu estabelecimento, cidade aí já secular, né, e que no passado, principalmente, se estabeleceu como uma grande força no país, sobretudo em função da cana-de-açúcar, etc., o que nos trouxe a um viés um pouco mais tradicionalista, um pouco mais conservador, né? Isso se traduz de uma série de formas ideológicas e políticas, né, que a gente conhece muito bem. Macaé, ela tem um desenvolvimento pujante, mais determinante a partir do momento do estabelecimento da Petrobras na cidade e de tudo que daí decorreu, né? Então, o Macaé tem no seu DNA naturalmente a questão do foco no desenvolvimento econômico, de uma forma um pouco diferente do que é tradição e cultura em Campos. Isso fez com que a cidade se estabelecesse sob essas bases, tanto no que é positivo quanto no que é negativo, e aí a gente chega na área da segurança pública. Houve um movimento migratório de muitos centros do país para Macaé, né, para pessoas buscando viver aí o sonho do petróleo e participar desse mercado e dos empregos que ali surgiam de uma forma catapultante em relação ao resto do país. E alguns insucessos nessas últimas décadas, momentos específicos, empurraram essas massas, né, para um contexto de pobreza e de dificuldades econômicas que favoreceu o crescimento de bolsões de pobreza que acabam funcionando de forma inquestionável
como um catalisador da atividade criminosa, de organizações criminosas, do crescimento, do florescimento de organizações criminosas. A gente precisa somar a isso uma política vivida no estado do Rio de Janeiro, algumas décadas atrás, que provocou um êxodo criminoso para o interior do estado. Então, Macaé, estando muito mais próxima da capital do que Campos, ela acabou recepcionando, né, criminosos, muitas vezes foragidos do Rio de Janeiro, e que fez florescer em Macaé de uma forma mais acelerada, digamos assim, o crime organizado. Então, se a gente olhar um cenário de 20 anos atrás, vamos dizer que são os 5 seguintes ao início desse movimento de êxodo que eu estou citando, você vai ver que a diferença de porte criminoso das organizações criminosas de Macaé em relação a Campos era infinitamente superior. Então, o contexto armamentista ali é diferente. Hoje, uma das facções do Estado tem ainda em Macaé, em termos de ganhos, né, criminosos, ou seja, de lucro criminoso, a sua principal base, através da venda de entorpecentes. Então, foi uma cidade que, historicamente, ela teve, vamos dizer, aí, nos últimos 50 anos, um movimento imigratório infinitamente superior ao de Campos, em função dessa pujante atividade econômica que ali nascia com uma oferta de emprego muito grande, o que resultou numa criminalidade inicialmente mais complexa de se enfrentar, mas que com as estratégias, sobretudo, levadas a efeitos nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, né, na atual administração, produziu resultados grandiosos do ponto de vista de redução da criminalidade. Se você pegar os números de Macaé e Campos e comparar do ponto de vista de segurança pública, Macaé está muito mais próximo de São Fidélis, praticamente, do que Campos, nos dias de hoje. Isso precisa, evidentemente, precisa se manter, né? Isso precisa ser trabalhado do ponto de vista dessa lapidação e de forma que a gente acesse meios, rotinas e processos que garantam a manutenção desse estado de segurança pública, que evidentemente que pode mudar, né? Mas hoje é uma cidade extremamente segura, que praticamente não registra delitos de roubo. Você anda nas ruas com grande segurança, e eu acho que assim, o reflexo econômico, cultural é determinante numa cidade e noutra. Só que os trabalhos, né, a gestão pública sobre a cidade também acaba sendo muito determinante, e do ponto de vista da segurança pública, está claro, né? Basta a gente analisar os números. E então eu acho que é isso. Há diferenças culturais, há diferenças históricas, né? Acho que Macaé é uma cidade um pouco mais cosmopolita, né? Até por estar mais próximo da capital. Acho que Campos, pelo status que já alcançou, sobretudo no passado, status econômico, tem uma cultura muito própria, né? Ela está já consideravelmente distante da capital, ela se desenvolveu historicamente dessa forma, então ela tem uma cultura muito própria, e a gente que é da cidade consegue falar isso, enxergar isso de forma muito clara, e isso acaba se traduzindo também na forma como é gerida. Mas a verdade, por exemplo, a gente está dando um exemplo aqui de gestão na segurança pública, de um campista que está em Macaé, né? O comandante que estava em Macaé também é campista, né? Então, assim, são profissionais que são de Campos, que trazem em si a cultura de Campos, né? Que já passaram por Campos, executaram excelentes trabalhos, agora já passando por Macaé, o trabalho também vem sendo bem feito. Então, a gente mostra que a gestão técnica ela acaba se sobressaindo a qualquer dado cultural. A gente conversando particularmente também, você me passou, você tem atividade empresarial, a parte da atividade policial,
E você me passou, que, sobretudo nesse setor empresariado, você viu uma visão muito, logicamente, estamos falando de média, né? Não pode generalizar, tem exceções, né, para melhor e para pior em qualquer categoria. Mas, em termos de média, você me passou uma visão que você achava mais empreendedora do empresário de Macaé em relação ao de Campos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, então, primeiro que eu preciso falar de um recorte dos 3 anos praticamente que eu estou lá, né? Não tem como falar se talvez anteriormente aconteceria dessa forma. Mas o fato é também que a cidade, como eu já disse, ela se desenvolveu dentro de um contexto, né, de desenvolvimento econômico. Então você tinha a Petrobras e em torno do que era a Petrobras se estabeleceram diversas multinacionais, né? E isso acabou trazendo, né, aderindo, vamos dizer assim, um pouco à cultura da cidade, de que os cidadãos que lá cresceram já cresceram dentro desse contexto, né, de pujança econômica, desse contexto empresarial. Então, você tem lá um público muito voltado para essa atividade, né? Então, você tem assim, diversas pessoas voltadas à atividade de engenharia, muitas pessoas que, inclusive, chegam à cidade vindas de outros locais, né? E empresários que enxergam naquele contexto cultural, econômico da cidade, oportunidades de empreender, né? Enquanto em Campos, principalmente por a gente não ter esse cenário, talvez as atividades tenham se desenvolvido de forma a um profissional mais tradicional. Então, aqui são várias faculdades de Direito, a gente tem a faculdade de Medicina, então a gente tem uma atividade profissional que é percentualmente menor, vamos dizer, desenvolvida para produzir empresários. Eu acho que esse é o fato determinante e que acaba trazendo uma diferença cultural e também de resultados empresariais entre uma cidade e outra. Em relação específica ao crime, no combate ao crime, que diferença você percebe na atividade criminosa de Macaé e atividade criminosa de Campos? Bom, primeiramente, dizer que, do ponto de vista macro, não existe uma diferença grande. Do ponto de vista das estratégias que nós levamos a efeito, enquanto, por exemplo, né, no meu caso, delegado titular, a gente está falando, no meu caso, eu quero dizer Polícia Civil, né? A estratégia que a gente leva a efeito, primeiro a gente precisa levar em consideração o seguinte: Campos tem 3 delegacias. Então você tem uma delegacia do centro, que normalmente vai estar envolvida muito com a questão do delito patrimonial, do crime de roubo, do crime de estelionato, né, que vive muitas vezes a pressão política de determinados fatos que precisam ser apurados. Você tem a delegacia de Guarulhos, que está mais ligada à questão da conflagração, da disputa territorial do narcotráfico, da letalidade violenta, das mortes violentas, das disputas narcotraficantes, etc. e tal. E você tem a terceira delegacia, que é a delegacia da mulher, né, que combate a violência doméstica, sobretudo contra a mulher, né, e acaba agregando muito também da repressão ao delito contra adolescentes. Então, em Macaé, você tem tudo isso junto numa única delegacia. Então, isso já traz em si uma complexidade a mais do ponto de vista de gestão estratégica da atividade policial civil dentro da cidade, certo? Fora isso, e aí levando para o crime em si, a dificuldade operacional em Macaé é maior do que a de Campos, né? Em Macaé nós temos morros, em Macaé nós temos um contexto de armamento bem superior ao que a gente encontra em Campos. Então, a gente tem que você conseguir localizar um indivíduo que você está buscando prender, um foragido, é um tanto quanto mais complexo. Então, você perceba, né, e foi uma opção que nós fizemos lá atrás, uma opção estratégica,
que lá em Macaé a gente não faz as grandes operações como nós fazemos em Campos. Em Campos nós chegamos a prender, né, por ocasião da Operação Constantinopla, 50 e poucos criminosos numa única manhã. Maior operação, né, de captura já realizada aqui no Norte Fluminense. Isso é uma estratégia que é quase que inviável em Macaé, em função da dificuldade operacional, né, da complexidade que você tem de operar em determinadas comunidades. Então lá a gente faz um número muito maior de ações, só que de forma mais pontual. Então a gente pega 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui, que nos leva, por exemplo, ao mesmo contexto final, né, de produtividade operacional mensal, ao mesmo contexto final de redução estatística pautada em repressão ao crime, mas que possui nuances diferentes em função dessa característica de se operar, que acaba sendo diferente de Campos. Mas, assim, de forma geral, acaba classificando mais como parecido do que como diferente. No popular, em Campos, você joga a tarrafa em cima do cardume. Em Macaé, você tem que catar o peixe em cada... Exatamente. Na oca, né? Tem que ir lá na oca. Aqui, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho para a gente encerrar esse bloco, ô Pedro. Por favor, e virar a chave aí pro bloco final, que são números também, que demanda mais tempo. Mas, cara, assim, trabalho em rádio há 34 anos. Assim, a gente ouviu e também falou a vida inteira, porque a polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça... Sempre falou isso, esses jargões aí do dia a dia, programa de polícia, de rádio AM, aquela coisa toda. Agora, recentemente, o Lewandowski, que é o ministro da Justiça, botou um ingrediente a mais aí e devolveu para vocês. Que a polícia prende, a justiça solta, e o Lewandowski falou o seguinte: a polícia prende mal. O que você fala sobre essa frase do ministro? Bom, Cláudio, eu acho que a polícia é o último soldado de enfrentamento ao crime no Brasil, né? Eu imaginei que a gente fosse chegar a esse assunto por ocasião da pauta de fundo mais político, mas a gente pode abrir agora sem problema nenhum. Qual é o grande problema do Brasil? Não é que a polícia prende mal. A legislação é muito ruim e a condescendência conceitual, muitas vezes, do judiciário acaba sendo extremamente nociva para o resultado final. Pedro, o que você quer dizer com condescendência conceitual da justiça? Inclusive, fala-se desse tipo, deixa isso muito claro. A justiça, a gente sabe que em direito, tudo, ou pelo menos muita coisa, admite diferentes interpretações, né? A legislação, ela é fria, ela depende do operador do direito para ser interpretada, né? E chegar-se, né, a chamada norma mandamental, a interpretação do que de fato precisa ser aplicado ao caso concreto. Então, a partir do momento que existe alguma subjetividade, no Brasil essa subjetividade é cada vez maior, né, frente a esse ativismo judiciário que a gente tem falado tanto, você pode ter um conceito acerca das coisas, da interpretação do direito, em um sentido mais rígido, né, e de quem de fato quer chegar a um resultado, ordenação do cenário social, ou você pode chegar a uma interpretação, né, ao outro lado, de quem quer preservar mais a liberdade do indivíduo, né, o direito do indivíduo, de qualquer indivíduo e a qualquer custo, né? Tem uma frase que, se eu não me engano, é do doutrinador Marcelo Spolastri, né, do Ministério Público. Eu não tenho certeza absoluta, que eu já não vejo essa citação já há mais de 10 anos, mas é que ele falava que entende como extremamente reduzida, algo assim, né? Desculpe se eu errar alguma palavra, mas que ele entende como extremamente reduzida a esfera do direito do indivíduo, né, que se apoia nesse direito para praticar crimes. Foi algo que nos foi ensinado lá pelo saudoso Marcelo Lessa, já na época da faculdade. E eu concordo plenamente com isso.
A gente precisa entender se a nossa prioridade é defender o criminoso ou se a nossa prioridade é defender o coletivo, a sociedade, o cidadão de bem. E quando a gente fala isso, eu quero justamente explicar essa questão da condescendência conceitual do judiciário. Eu acho que o judiciário se pega muito na proteção do indivíduo criminoso, ao invés de se pegar a proteção da sociedade como um todo. Né? A gente vai chegar a essa discussão que está na nossa pauta. Então, quando a gente for falar, já estou adiantando aqui, Luiz, que quando a gente for falar da problemática, né, do cidadão apontar a segurança pública como o grande problema do momento, eu já estou te dando aí qual é a minha opinião. É a condescendência conceitual do judiciário ao interpretar a norma, aonde ele se pega mais em proteger o indivíduo criminoso do que o tecido social e, né, em dicotomização, numa segunda aproximação, a fragilidade da nossa legislação. Na semana passada eu tive o prazer de conhecer o Rodrigo Pimentel na Semana de Segurança Pública de Macaé, né? E ele falava sobre isso. Você progredir de pena com 1/6 do cumprimento da sua pena é algo que você não encontra em país nenhum no planeta Terra, entendeu? Aqui no Brasil não se cumpre pena, entendeu? O estelionatário, ele não fica preso. Para citar o estelionatário, que hoje é a principal ocorrência, o maior número de ocorrências registradas, qualquer distrital, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, é o crime de estelionato. O crime de estelionato se tornou um delito que compensa, porque você tem o proveito, e no momento onde a polícia, né, que segundo o ministro Lewandowski, o ex-ministro Lewandowski, seria a vilã de tudo, quando você chega à apuração bem feita, o indivíduo vai responder essa ação penal em liberdade, a demora é grande, se em algum momento ele for condenado, ele tem uma série de benefícios penais que garantirão que ele não fique preso. A exemplo do que acontece numa série de outros delitos, não é? E delitos de bom potencial ofensivo. Não estou nem citando os delitos de menor potencial ofensivo, aonde a prisão já é garantida que não ocorrerá. A ação penal provavelmente não ocorrerá. E aí tudo vai se reduzir ali em cesta básica, prestação de serviços comunitários, etc. Ainda assim, nos delitos graves, delitos hediondos, homicídios, latrocínios, roubos, sequestro, estupro, quando nós chegamos à prisão-pena desse indivíduo, ou seja, quando ele, ou porque cumpriu uma prisão provisória, né, e acabou se tornando uma prisão condenatória, quando ele chega, né, a cumprir pena no Brasil, e que por uma série de motivos eu garanto a você, e que um desses não é a atuação policial, por uma série de motivos ele chega a ficar preso, que é a minoria máxima dos crimes que são praticados, ele tem uma série sem fim de benefícios que garantirão a progressão, que garantirão o livramento condicional, que garantirão prisões domiciliares, como nós temos visto aos montes. Então, o problema principal do cenário atual de segurança pública do país, eu tenho certeza absoluta e eu afirmo de cadeira, não é a atuação policial. É a condescendência conceitual do judiciário e a condescendência da legislação penal. Se nós trabalhássemos nessas duas frentes, certamente nós teríamos um cenário completamente diferente do atual. Pedro, são 8h33, peço perdão se eu antecipei aí a pauta, desculpa, mas vamos rapidamente fazer 1 minuto e meio. Só o tempo da gente virar aqui a chave para voltar então falando sobre eleições, sobre essa questão da importância da segurança na visão da população dentro das pesquisas eleitorais que o Aloysio trará aí no próximo bloco. Ou seja, o maior problema hoje, um dos maiores problemas hoje do Brasil, que é essa questão da segurança.
8h34, rápida pausa no Folha no Ar, voltamos a seguir. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. 1 minuto e meio só pra gente voltar.